Boa tarde, meus irmãos. Aqui estamos para mais uma edição do nosso querido Pão das Três, este encontro de todas as tardes, promovido pela Igreja Batista em Vila das Belezas, realização dos pastores que diariamente se revezam, trazendo esse lanche especial da tarde, um pãozinho bem nutritivo, substancial, a palavra de Deus, que tão bem faz a nossa alma, o nosso coração. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de hoje, quinta-feira, dia 28, temos mais um encontro, mais uma oportunidade de adorar a Deus, adorar o Senhor, proclamar a sua palavra, dividirmos aqui os assuntos que nos inquietam, orar uns pelos outros, agradecer as bênçãos recebidas e interceder por aqueles que lutam, por aqueles que sofrem. Nós louvamos a Deus por esta rica oportunidade que temos. Então, o nosso cordial boa tarde e bem-vindo a todos. Há vários irmãos de outras igrejas também, irmãos amigos, ex-membros da vila, há colegas pastores que participam. É sempre uma alegria muito grande esse momento de alegria, momento de apreciação da palavra, momento de enlevo espiritual, momento de comunhão. Sejam todos muito bem-vindos. Quero orar nesse instante. Deus bendito, nosso amado Pai, agradecemos o privilégio de mais um encontro, de mais uma oportunidade de ler e de meditar, pensar na Tua palavra, cantar louvores ao Teu santo nome, dividir as inquietações dos nossos corações em oração, convidando os nossos irmãos a intercederem e intercedendo por cada um também. Não só dividimos as inquietações dos nossos corações, mas também as alegrias, os sentimentos de gratidão por bênçãos recebidas, pelo cuidado permanente que Deus tem conosco, pelas provisões diárias que Ele nos dá, por satisfazer plenamente as nossas necessidades básicas, dando-nos muito mais do que a nossa expectativa. Agradecemos-te, Senhor, a presença, a sintonia de cada um dos nossos queridos irmãos e amigos. Entregamos este momento, entregamos também o nosso pensamento, a nossa vontade, tudo nas mãos do Senhor, para que sejam minutos de alegria, de grande aproveitamento na Tua palavra. Abençoa cada um, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Irmãos queridos, hoje nós vamos olhar, vamos ler e vamos pensar no Evangelho de João, capítulo 4, passagem conhecidíssima, rica, em excelentes detalhes para a nossa vida, lições que aprendemos com Jesus, lições que aprendemos com a mulher samaritana, lições que aprendemos com os discípulos também. Dei à nossa meditação hoje o título A Água da Vida. Então, esta água de que tanto falamos, que proclamamos, buscamos sempre, e que Jesus misericordiosamente leva àquela mulher. Quero cantar um cântico, esse cântico é do grupo Milad, Cada estrada onde andei, bastante antigo, cada estrada em que andei, quase não se canta mais hoje em dia, mas em nossa igreja, esses cânticos antigos e cânticos novos, de boa qualidade,
são sempre bem-vindos na Vila das Belezas. Vamos cantar juntos? Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda terra em que habitei se tornou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber. Água viva, 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 deu-me de beber. Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda a terra em que habitei se tornou em um deserto. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber. Água viva, 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 deu-me de beber. A mim e a você e a todos nós que bebemos da água da vida, quando, ouvindo a palavra do Senhor, abrimos a nossa mente, o nosso coração, cremos, nós nos entregamos como filhos, como servos e o recebemos como Senhor e como Salvador da nossa vida. Então recebemos a água viva, né, que é uma referência ao Espírito Santo do Senhor, que habita no coração, na vida do crente, conduz, orienta, né, aconselha, direciona. Trabalho extraordinário que o Espírito Santo do Senhor faz na nossa vida. Bem, João, Evangelho de João, capítulo 4, que tem como título A Mulher Samaritana. A história começa propriamente no versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José.
e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Bem, aí os discípulos chegam e a leitura vai um pouquinho longe, mas é uma leitura conhecida, é uma história conhecida, e lemos o suficiente para algumas considerações. Água. H2O. 2 partículas de hidrogênio e uma de oxigênio. Todos nós somos cientistas, né? Aprendemos isso no colegial, eu acho. Mas o interessante da água que a gente poderia dizer aqui: água
Depois de velho eu estou tomando mais. Quase não tomava. É que a água, quando o assunto é sede e é saciar a sede, a água é insubstituível. Passei muito tempo da minha vida tomando pouquíssima água. Eu acho que eu passava dias sem tomar água, porque tomava muita Coca-Cola, tomava muito café, mas tomava muita Coca. E aí, a Coca-Cola não mata a sede. É gostosa, né? Eu parei de tomar faz muito tempo. Hoje tomo muito ocasionalmente. Só quando eu vou na sua casa comer um churrasco, aí eu vou de Coca-Cola. Não alivio. Mas no dia a dia eu deixei de tomar já faz muito tempo. E agora tomo bastante água. Não foi nenhuma recomendação, mas foi a conscientização, a chegada da velhice, o meu desejo de ter uma velhice saudável. Isso tudo me trouxe conscientemente essas mudanças por iniciativas minhas mesmo. Mas todos nós sabemos que a água é insubstituível para matar a sede e para trazer alguns nutrientes e sais minerais que o nosso corpo, né, o nosso organismo precisa, e precisa muito. Agora estou tomando bastante água, estou bastante satisfeito. A água está para o nosso corpo como elemento insubstituível, como a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, está para as necessidades espirituais. A alma humana tem uma necessidade que tem o tamanho, a forma exata do Evangelho de Cristo Jesus, da pessoa de Cristo Jesus. E o homem pode colocar quem ele quiser, o que ele quiser ali, naquele espaço, conforme tamanho exato para o Evangelho de Cristo Jesus. O homem pode colocar o que ele quiser, não lhe trará satisfação. Ele continuará insatisfeito, cercado de dúvidas, de medo, de insegurança, e alguns, para não conviver com esse medo, com essa insegurança em relação ao futuro e à vida eterna, preferem adotar aquilo que é chamado negacionismo hoje em dia. É melhor negar a doença, é melhor negar a fé, é melhor negar a eternidade, a vida eterna, do que viver assombrado, né? Já que não conheceu a Cristo Jesus, não se entregou a Cristo. Quem não faz isso, né? Ou vive com medo, inseguro, ou então parte para negar. Não, eu não creio e acabou. Só Deus sabe se a pessoa que diz que não crê em nada disso, se isso é verdade mesmo, ou se isto é uma espécie de fuga. A grande verdade é que o pecado colocou o homem numa situação de grande necessidade espiritual. E esta necessidade só poderá ser atendida com a palavra de Deus. Só Cristo pode preencher este vazio. Samuel Araújo Venâncio. Ei, Samuel, gente boa. Nunca mais viu Samuel, tá aí. Se jogar bola como o pai, joga muito bem. A necessidade espiritual só pode ser preenchida por Cristo Jesus. Muito bem. É nesse contexto de água que sacia a sede, e a mulher, por necessidade de água em casa, vai ao poço, por volta de meio-dia, mais ou menos, né? Especula-se muito porque ela foi nesse horário, talvez fugindo dos olhos públicos pela vida que ela levava, mas Deus tem os seus propósitos, e aí tem esse encontro com Jesus. Esta é
a história. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nos dá algumas lições nessa passagem. Quero destacar algumas lições que nós aprendemos com Jesus Cristo, algumas lições que nós aprendemos com a mulher samaritana e algumas lições que aprendemos até com os discípulos. Então vamos pensar em Jesus primeiro, né? A consciência apuradíssima do ministério de Jesus Cristo era esta consciência que compunha, escrevia, ditava a agenda do nosso Senhor Jesus Cristo. Era necessário passar por Samaria, né, que é o lugar para onde ele ia, para Galiléia. Mas, na verdade, esse mistério, essa necessidade de passar em Samaria, pelo menos eu entendo, por todo esse contexto, que era muito mais uma resposta aos apelos missionários, um atendimento ao ministério que Jesus sempre deu, com a consciência que tinha do que ele veio fazer. Vocês se lembram? Ele costumava dizer, não é a primeira vez, aqui aparece também, mas várias vezes Jesus Cristo diz que ele não veio fazer a vontade dele. Ele veio cumprir a vontade do Pai. A comida dele era fazer a vontade do Pai. A bebida dele era fazer a vontade do Pai. Jesus Cristo. Então, essa necessidade de passar em Samaria era muito mais, estava muito mais atrelada ao fato de que Jesus sabia, compreendia e queria mesmo cumprir o seu dever, a sua missão, do que qualquer outra coisa. Uma pessoa ligando para mim aqui. Eu tirei todo o som, mas tenho que continuar com a internet, então tinha uma pessoa ligando para mim atrapalhando. Desliguei. Jesus, com a consciência que tinha de sua responsabilidade, ele vai bem, mas as lições estão a partir do encontro dele com esta mulher. Aprendemos com Jesus, nessa história, que por causa do Evangelho, da paixão pelas almas, do cumprimento da responsabilidade de evangelista, de pastor, de pregador do Evangelho, nós precisamos nos colocar acima das barreiras sociais, das barreiras étnicas. Então vejam, aqui nós temos pessoas que, se considerarmos as suas etnias, são pessoas rivais, são pessoas inimigas. João faz questão de colocar aqui um entre parênteses, né, uma mensagem explicativa, dizendo que judeus e samaritanos não se comunicavam. E então, Jesus, ele mesmo toma a iniciativa de conversar com a mulher samaritana. Então, Jesus nos ensina que as barreiras sociais, as barreiras étnicas e todo tipo de barreira deve ser transposta, ultrapassada pelo amor para com as almas perdidas, pelo senso de dever que temos para a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Então, Jesus rompe, quebra, transpõe, ultrapassa as barreiras. Tudo aquilo que limita a comunicação entre pessoas, tudo aquilo que pode servir para intensificar as divergências entre os homens, Jesus vem e transpõe, deixa isso para trás. A necessidade de pregar o Evangelho, a urgência do reino de Cristo Jesus é quem dita, é quem determina as nossas ações, o que precisamos levar conosco e o que precisamos deixar para trás. Quantas vezes perdemos a oportunidade de pregar o Evangelho, né, porque nos distanciamos de alguém ou evitamos a proximidade de alguém por alguma rejeição,
em função de uma dessas questões, dessas barreiras que nós, homens, humanos, criamos. Então Jesus vai. São inimigos? Historicamente, sim. A mulher vem, tira a água. Eu imagino o quanto aquela mulher se sente mal ao chegar no poço. Ela vem numa hora em que pretende não encontrar ninguém e justamente no poço Jesus está descansando da caminhada. Descansando, os seus discípulos foram comprar comidas. Na parte final do texto a gente observa isso. E ele ficou descansando. Ele ficou descansando ou ficou aguardando a colheita de um fruto extraordinário que era aquela mulher samaritana para o Evangelho, para o reino de Deus? Aprendemos com Jesus que ele confronta o pecado. Aqui não há acomodações. Jesus, na verdade, embora rompa todas essas barreiras, Jesus não está preocupado com a política de boa vizinhança, de não se tocar no problema do outro, nas dificuldades, as necessidades, os erros dos outros. Quem foi que disse que Jesus ameniza? Agora, ele consegue confrontar o pecado e consegue fazer isso sem agressão. Só ele sabe como fazer. Porque se qualquer um de nós viesse a dizer para uma mulher o que ele disse, provavelmente a mulher que gosta de, quando ela vai bater, ela pega tudo que tem na mão para bater nas pessoas, provavelmente ela teria tirado a jarra dela em cima de mim, para me quebrar. Ela não liga para isso. Você sabe como a mulher é, né? A mulher está andando pela rua, se alguém assaltar, ela pega a bolsa, ela pega o sapato, ela pega o que tiver por perto e joga no ladrão. Não tem medo. Então, eu não sei se é porque é muito corajosa ou se porque é inconsequente. Viu, minhas irmãs? Jesus confronta o pecado sem agredir. Que capacidade extraordinária que nós não temos. Especialmente nos dias de hoje, que, com esse mundo polarizado, este mundo em que ninguém... Estou rindo aqui das mensagens que algumas irmãs estão colocando aqui. Neste mundo em que as pessoas estão divididas e ninguém admite que outra pessoa a julgue por nada. Imagine o que algumas de vocês teriam feito com Jesus, no caso de Jesus dizer para ela, você teve 5 maridos, nenhum deles era seu, e o que você tem agora também não é seu. Algumas de vocês que estão aí, que eu conheço, provavelmente vocês diriam, e isso é da sua conta? O que é que você tem a ver com a minha vida? Quem disse? Eu te conheço? Você me conhece? Bem, ainda estamos aprendendo com Jesus. Jesus confronta o pecado. Porque sem confrontar o pecado, o evangelista, o pregador, o pastor, o missionário, ninguém vai levar a pessoa ao arrependimento. Sem mostrar o pecado, sem mostrar o estrago que o pecado faz na vida da pessoa. Pregar o evangelho é pregar contra o pecado, contra o mal, e apontar para a fonte de perdão que está somente em Cristo Jesus. Lembram-se o que falei da água? Coca-Cola, suco, refrigerante de um modo geral, tudo que você beber, a não ser água, não vai matar a sua sede. O elemento que sacia a sede é a água. A fonte que atende às necessidades espirituais é o próprio Cristo Jesus. É o Evangelho, é a sua santa palavra. E ela solicita ao coração que se lhe abre, que esse coração seja um coração arrependido dos seus pecados, de uma pessoa disposta a reconhecer isso, a reconhecer que é pecadora.
E é isso que nos leva, por exemplo, nesse momento da nossa reflexão, a algumas lições com esta mulher. A mulher, que provavelmente ao ver que tinha alguém ali, quando ela vai se aproximando do poço, tem alguém aí, né? Nós temos expressão, meu Deus, né? Eu pensei que não ia encontrar ninguém, eu queria vir sozinho, não queria encontrar ninguém. O que é que esse homem está fazendo aí? Mas ela vai tirar água com esses sentimentos todos, talvez. Estamos especulando aqui. Mas Jesus se dirige a essa mulher. Então ela se surpreende. A surpresa está na pergunta que ela faz. Como sendo você judeu, você se dirige a mim que sou samaritano? Porque historicamente eram inimigos, não se comunicavam. Tudo bem que ela não sabia que ali estava um mestre, né? Os mestres, muito mais ainda, né? Lhes era exigido que nem conversasse com uma mulher em público. E além de mulher, uma samaritana. Então, bom, ela reconhece, ela percebe, reconhece em Jesus um judeu. E como ela sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, né? Que sou samaritana. Então ela se surpreende. Olha, o evangelho é surpreendente. Muita gente não tem ideia do que é o evangelho. Pensa que o evangelho é para as pessoas que não têm nenhuma outra esperança na vida. O evangelho é para os pobres. Bom, de fato é também. Pensa que o evangelho é para aquele que não tem conhecimento, né? É para as pessoas desprovidas de cultura. Muita gente diz isso. Os evangélicos, né? São pessoas que parecem não ter capacidade de pensar. Que equívoco dos maiores. Não. Os crentes, na verdade, são as pessoas mais sábias, né? Mas aí está a surpresa, né? Ela se surpreende com Cristo Jesus. No dia em que nós, de algum modo, avançarmos em direção à santidade, no dia em que nós melhorarmos o nosso relacionamento com a palavra de Deus, no dia em que a compreensão que temos sobre a palavra de Deus for muito mais profunda do que é hoje, nós vamos também nos surpreender. O Evangelho é extraordinário. A surpresa que o Evangelho traz é uma pessoa que não imaginava jamais encontrar a paz, jamais se satisfazer em alguma coisa. Alguém que já disse tantas vezes, não há sentido para a minha vida não tem jeito. Mas no dia em que ela se depara com o Evangelho, e por alguma razão ela para escutar, e se deixa tocar pelo Espírito Santo do Senhor, que vivifica essa palavra no coração. E aí a palavra germina. A palavra brota no coração dessa pessoa. E ela se surpreende. Meu Deus! E então uma pessoa dessa não se contém. Ela vai dizer para as amigas, para os amigos, ela faz questão de dizer que é crente, que é salva, ela vai mostrar como a vida dela mudou e quer, por todos os meios legítimos, mostrar a todos qual a razão da grande mudança na sua vida. Olha, eu não sei quem é ele, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. A surpresa daquele rapaz. Quem disse que ele podia ficar anônimo? Quem disse que as ameaças o silenciariam? De forma nenhuma. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo e foi ele que me curou. E eu sei que Deus não ouve a pecadores. Dentro da compreensão teológica que ele tinha, ele dizia assim, olha, eu sei que Deus não atende as pessoas que vivem no pecado. Então, se ele é Jesus, se ele é o Messias, agora é uma pessoa quem Deus ouve.
Que testemunho, né, de uma pessoa que acaba de ter um encontro com Cristo. As doutrinas não estão muito bem setorizadas, claras em sua cabeça, em seu coração, mas ele sabe quem foi que fez e faz questão de dizer isso. Uma pessoa errada não poderia fazer o que este homem faz. O Evangelho surpreende. Uma lição que aprendemos com essa mulher. Gente, ela não ficou com raiva. Passei assim bem rapidinho por isso há pouco. Esta mulher não ficou com raiva. Isto realmente é surpreendente. Como pastor, como conselheiro, como alguém que dá conselho a quem procura conselho, e como alguém que pelo dever é obrigado a dar conselho a quem não quer conselho, e por responder por uma igreja, por prestar contas, a gente é obrigado a chamar ao gabinete para uma conversa qualquer pessoa que está vivendo de modo inadequado com o Evangelho de Cristo Jesus. Há certas coisas que nós falamos para as nossas ovelhas, se elas pudessem, se tivessem coragem, se não fosse para um escândalo, elas voariam na nossa jugular e nos matariam. Jogariam o que tivesse nas mãos, no caso das mulheres. As pessoas não aguentam hoje quando nós falamos do pecado e do erro dela, seja qual for o tipo de erro. Uma pequena correção que queremos trazer a alguém, e aqui correção não é o sentido de reprimenda, uma ajuda que queremos dar a alguém que cometeu um erro, um lapso, um esquecimento, mas ninguém quer ouvir nada que lhe contrarie. Isso é da sua conta? Quem você pensa que é? Quem é você para estar julgando os outros? Vai chamar teu marido, disse Jesus. E ela disse, eu não tenho marido. Ela não queria conversar sobre isso, porque ela tinha um companheiro em casa, né? Mas ela disse, eu não tenho marido. Parece-me que algumas vezes essa mulher quis encerrar a conversa. Ela não queria ir muito além, né? Mas Cristo, né, não se deu por vencido, não. Eu não tenho marido. Ah, então tá bom. Não foi assim que Jesus Cristo disse. É verdade. Nisso você é verdadeira. Você não tem marido, porque teve 5 maridos, e o que você tem agora não é seu. A gente pode imaginar aquela mulher perdendo a cor de raiva? Não. Senhor, vejo que és profeta. O confronto de Jesus com o pecado daquela mulher faz com que essa palavra chegue ao mais profundo do coração daquela mulher. E o fato de ser verdadeiro, Jesus, não fazer política de boa vizinhança, né? Para dirimir, para atenuar. Não, Jesus não faz isso. Ela se surpreende mais uma vez com a capacidade daquele homem. E ela diz, vejo que és profeta. Mas os pensamentos sobre si mesma, sobre a sua condição, são fortes naquela mulher. E aí, ela prefere dizer, olha, quando o Messias chegar, ele vai nos esclarecer tudo. Parece-me uma palavra de quem está querendo encerrar o assunto e não entrar em discussões. Jesus aproveita para se revelar, eu o sou, eu que falo contigo. Impressionante. A cegueira daquela mulher desaparece, os seus olhos são abertos, a venda dos seus olhos, o véu dos seus olhos lhe é tirado. E ela tem entendimento de que aquele homem é um profeta, é alguém especial. Então a lembrança do profeta lhe faz pensar na promessa do Messias,
E aí parece que ela quer mudar de assunto, discutir com Jesus como um judeu. Vocês dizem que a adoração, né, é lá e nós achamos que é aqui. Aí Jesus aproveita e já vai doutrinar. A hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus não é Deus dos samaritanos e não somente dos judeus também, embora Cristo não amenize. Ele fala assim, olha, vocês falam do que não sabem aos samaritanos. Nós falamos do que nós sabemos. Ele está se referindo aos judeus. E ele diz, a salvação vem dos judeus. E não é isso que a Bíblia diz? De Jerusalém virá a lei, de Sião virá a lei. Jesus não ameniza, mas ele mostra a verdade com senso de tanta responsabilidade e amor para com a alma perdida, que em lugar de haver rejeição por parte da mulher, a mulher o reconhece e se torna uma grande missionária, não é verdade? Ela vai chamar as pessoas, divulgar isso, né? Mas não antes de uma lição que a gente aprende com os próprios discípulos também. Quero que você preste atenção nisso. A história diz que os discípulos que tinham saído para comprar pão, quando eles voltam, eles se surpreendem com o fato de Jesus estar conversando com uma mulher. Mas diz o texto que eles, mesmo vendo isso, eles ficaram calados. E o texto diz que eles não ousaram perguntar. E eu fiquei pensando na atitude desses discípulos. Imaginei que a gente poderia pensar em ter uma mesma atitude com certas coisas que nós não compreendemos também da palavra de Deus. Eu sei que muitos crentes, pela dificuldade que têm de compreender determinados textos e passagens da palavra de Deus, algumas pessoas ou rejeitam o texto, ou deixam de ler a palavra, né, porque não estão entendendo, e criam muitas dificuldades muitas vezes, ou querem entender de qualquer jeito, e aí parte para uma heresia, e heresias são criadas dessa forma também. Há certas coisas no Evangelho que nós não vamos entender nunca. Eu acredito que, de certo modo, a atitude dos discípulos revela uma certa confiança que eles tinham em Jesus. É uma atitude estranha, para o contexto deles, sim, mas não ousaram perguntar a Jesus. A mim me parece que as coisas com as quais temos dificuldades no Evangelho devem nos levar a uma resignação. Os discípulos, eles ficaram admirados em primeiro lugar e depois resignados. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. O coração incrédulo, quando não compreende as atitudes de Jesus, muitos corações incrédulos tratam a Bíblia como um livro paradoxal, um livro contraditório, que diz uma coisa aqui e outra ali, pela incapacidade de compreender. Nesse momento em que os discípulos ainda estão aprendendo, são iniciantes na fé, mas parece-me já terem a consciência da autoridade, do respeito, da credibilidade que Jesus possui, e então eles ficam resignados. Eu não entendo, mas se é Jesus que está dizendo, se a palavra de Deus está dizendo, isto é a verdade, mesmo que eu não a compreenda. Quantas lições vêm para o nosso coração desse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus faça com que, à semelhança de Cristo Jesus, nós não limitemos o nosso trabalho, mas rompamos as barreiras que impedem a aproximação entre nós e determinadas pessoas que tanto precisam do Evangelho de Cristo Jesus.
nunca deixemos, à semelhança de Cristo Jesus, nunca deixemos também de confrontar o pecado, de falar contra o pecado, né? Confrontar. E, à semelhança de Jesus, sem nenhuma agressão à pessoa, né? Nós combatemos o pecado, não as pessoas. Lutamos para acabar com o pecado, não com a pessoa que peca. É isso que precisamos fazer. Deixemo-nos, à semelhança da mulher, deixemo-nos também surpreender-nos com o Evangelho de Cristo Jesus, com as atitudes de Cristo Jesus. Um homem movido por uma compaixão profunda para com as pessoas que estavam presas, acorrentadas aos pecados. E com os discípulos, aprendamos a lição da resignação. Cristo Jesus. Eu não entendo tudo quanto ele disse, não compreendo tudo quanto ele fez. Mas quando a sua palavra diz que uma coisa é boa, ela é, mesmo que aos meus olhos pareçam más. Quando essa mesma palavra diz que uma coisa é ruim, é pecaminosa, eu concordo com essa palavra, mesmo não compreendendo, e mesmo por minha formação, pensando que o meu pensamento é melhor, pensando que é certo, se ela diz que é errado. Mas hoje a multidão, ela procura ser semelhante às grandes correntes de modas e correntes sociais. Todo mundo está fazendo, que negócio é esse? É certo, todo mundo faz. A Bíblia, preferem pensar que a Bíblia é um livro desatualizado. Não é. A Bíblia é a verdade absoluta, é a resposta para todas as perguntas que o coração do homem venha a fazer. É a Bíblia que dissipa todas as dúvidas, afasta todas as sombras, as névoas que nos impedem enxergar direitinho. Abramos os nossos olhos, mente e coração para o Evangelho de Jesus, para a sua santa e bendita palavra. Amém? Vamos às nossas orações, continuemos orando, agradecendo as bênçãos recebidas, intercedendo também uns pelos outros. Vamos lembrar aqui, a Rosa trazendo as anotações. Teve alguma coisa nova? Só do Luiz. Bem, nós temos orado as coisas mais novas, né? Queremos citar aqui. Marcelo, sobrinho da nossa missionária Marlene Montes de Oca, nossa missionária na Espanha. Ela tem um sobrinho que é médico, Marcelo. Ela faz uns 2 dias ou 3 que ela fez esse pedido, e ele está com Covid, né? Muitos médicos já tiveram, médicos já morreram, né? Pessoas da área da saúde já morreram, cuidando de vida, foram acometidas também e morreram, né? A saúde é uma coisa quase sacerdotal também, né? Aqueles que cuidam bem, a saúde, o magistério, né? E o ministério, então são uma espécie de sacerdócio para aqueles que o fazem por vocação. Então, nossa oração pelo Marcelo, doutor Marcelo. A Ruth pede oração por Ana, que é parente de sua cunhada, acho que a mensagem é essa, hein? Cunhada da prima. Cunhada da prima dela. E então oremos também por essas novas pessoas, continuamos orando pela Benícia, né? Aguardamos ainda detalhes, né, da situação por que passa hoje a Benícia, mas continuemos orando. A Eliana Calhar está dizendo ali, oração pela cirurgia do Luiz Dantas, né, um tumor no cérebro. Luiz Dantas, ei Luizão, zagueirão nosso aqui, amigo, ex-membro da nossa igreja. Vamos orar pelo Luizão, Eliana. Deus o abençoe, Deus coloque a sua mão de poder e graça.
Maria Aparecida, Arlindo, Eronildo, Ete, João Freitas, Tata, Wilson, Irailda, Gabriel, Samuel, Pastor Eclésio. Ele tinha melhorado, depois teve um pouquinho, piorou um pouquinho, continuamos orando. A Luíse, Luzenaide, muito conhecida aqui da nossa igreja, da nossa região, Jusilene, e aqui sim, está o nome aqui, Luiz Dantas, viu? Está escrito aqui, Luiz Dantas. Oração pelos idosos, oração pelos desempregados, os profissionais da saúde, são temas, né, que têm feito parte das nossas orações ultimamente, né, todos eles. Os profissionais da saúde, o Brasil, as autoridades que estão em atividade na direção do nosso país, Deus tenha misericórdia. Oramos também pela eficácia da vacina e também pela aplicação, né? Oramos pela eficácia, mas também para que haja em abundância, né? Para que todo mundo consiga, dentro do tempo que só Deus sabe, ser alcançado por esta vacina. Nós louvamos muito a Deus por tantas pessoas que se recuperam, né? Graças a Deus. Muita gente aqui da igreja, parente nosso, parente de irmãos da igreja, graças a Deus que tem se recuperado, né? Louvado seja o Senhor por isso. Queridos irmãos, nós vamos orar então, agradecendo a Deus e suplicando também as suas bênçãos sobre todas essas pessoas. Vamos orar juntos? Ó Deus bendito, nosso amado Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado pelas lições que pelo Teu Santo Espírito nós recebemos nesta tarde, deste maravilhoso e inesquecível encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Quantos detalhes riquíssimos que nos chamam a atenção para a nossa conduta, para o nosso entendimento, para o nosso zelo doutrinário, para o nosso fervor missionário. Ó Deus, obrigado pelas muitas lições. Ajude-nos, Senhor, a interiorizá-las, para que ela faça parte do nosso ser, da nossa vida. Abençoa esses queridos irmãos cujos nomes mencionamos, seus parentes, amigos, esses grupos de médicos, enfermeiros, assistentes sociais, idosos. Tem misericórdia, Pai, dos irmãos também que têm outras enfermidades que não estão relacionadas à Covid-19, mas estão lutando contra enfermidades há muito tempo. Que a Tua graça jamais os desampare, Senhor. A Tua compaixão esteja presente em suas vidas. Guarda-lhe, Senhor, a fé consistente, pois que se apoia também na Tua santa e bendita palavra. Cuida, Pai querido, de cada nome que foi pronunciado aqui e outros que não foram, mas há outras pessoas de nossa igreja, de outras igrejas. Pedimos misericórdia, Senhor, sobre este mal que assola o mundo. Ao mesmo tempo que pedimos isto, nós sabemos que o Senhor tem controle absoluto sobre todas as coisas. Ainda que a incredulidade e a cegueira espiritual levem tantos a questionar o Teu governo, o Teu controle, nós sabemos que o Senhor controla todas as coisas. O que vai acontecer não nos compete saber. O Senhor sabe, e isto nos basta. Guarda-nos, ó Deus, das heresias, guarda-nos da incredulidade e dê-nos um coração cada mais
cada vez mais confiante no Senhor. Toma em tuas mãos cada uma das pessoas que estão conosco, sintonizadas neste culto, em oração conosco nesta hora. Guarda, Senhor, os seus corações e suas mentes e os seus corpos, para que em tudo o teu nome seja glorificado. É a oração que fazemos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos encerrando mais uma edição do nosso Pão das Três. Hoje, quinta-feira, dia 28 de janeiro de 2021. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta com o pastor Júnior, às 3 horas, aqui novamente. Então, todos são convidados, acompanhem os nossos trabalhos, os nossos cultos de quarta-feira e domingo de manhã e à noite acontecem na página da igreja, mas no canal do YouTube, né? E aqui a gente continua no Facebook. Deus abençoe a todos. Uma palavrinha só especial à nossa igreja agora é que hoje nós teremos uma reunião com a liderança da igreja, né? Nesse período de pandemia, as nossas assembleias são representativas, né? Teremos reunião deliberativa com a liderança da igreja hoje, já que não temos a menor possibilidade de termos uma assembleia geral com toda a igreja. Mas a igreja saiba que a diretoria está se reunindo, né, uma vez por mês, para colocar todas as coisas em ordem. Orem por nosso encontro hoje à noite, se Deus quiser. Tenham todos uma boa tarde, Deus abençoe você e sua família. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.